Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Como eu falei nos últimos vídeos, os próximos vão ser todos voltados para micropigmentação. A próxima técnica que nós vamos trabalhar é uma técnica Shadow, tá? Vou falar sobre as principais diferenças entre o Shadow, o esfumado e o compactado, não é? Que já é uma técnica muito mais antiga. Vou começar pelo mapeamento e vou falar para vocês como que eu faço o procedimento. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da ficha de anamnese. Então tá aqui a Bia, que é minha modelo hoje. Zoa, Bia. Então, eu tenho a fichinha de anamnese dela. É muito importante que nós tenhamos sempre guardado. Eu tenho clientes de 2, 3 anos atrás que fizeram micropigmentação e quando elas voltam para fazer o retoque anual ou de 2 anos e etc, eu tenho sempre a ficha dela para saber que pigmento que eu utilizei, qual foi a técnica utilizada naquela altura, se a cliente tinha algum procedimento anterior ou não. Então é muito importante que a gente tenha os dados da cliente. Para além disso, na minha ficha de anamnese, eu tenho aqui uma autorização para usar a imagem da cliente, tá? Nós, quando fazemos um trabalho, queremos postar nas nossas redes sociais e mostrar o antes e depois, e é sempre importante que a cliente autorize, não é? Porque por lei nós somos obrigados a ter uma autorização da cliente para utilizar a imagem dela. E para não termos problemas posteriores, é crucial que nós tenhamos ali um respaldo, não é? A informação toda completa, a assinatura dela autorizando que a gente utilize a imagem dela nas nossas redes. Ainda sobre a ficha de anamnese, eu coloco sempre informação sobre o procedimento que a cliente vai fazer. Estamos aqui em Portugal, micropigmentação em Portugal é um pouquinho recente ainda, ou seja, ainda não há tantos adeptos, não é? No Brasil isso está um pouquinho mais evoluído a nível de adesão à micropigmentação, e eu coloco sempre a informação do que se trata o procedimento que vai ser realizado na cliente. Até porque as clientes muitas vezes veem na internet aqueles fios tão realistas e pensam até, muitas clientes, eu já tive cliente que me perguntou se eu ia fazer uma implantação de fios nela. Então é muito importante que a gente informe a cliente de todo o procedimento que vai ocorrer e o que vamos fazer na pele dela, ok? Outra coisa importante da ficha de anamnese é os dados da saúde da cliente, tá? Nós sabemos que alguns procedimentos em algumas pessoas não podem ser realizados, e como utilizamos anestésico e fazemos implantação de pigmento, eu pergunto sempre sobre os dados da saúde da cliente, se ela toma alguma medicação e outros dados importantes, diabetes, cardíacos e etc. É muito importante que a gente coloque aqui os dados dela para nós também termos um respaldo, ok? Muitas vezes, quando a cliente tem, principalmente doenças transmissíveis, pode acontecer, não é? Muitas vezes a cliente não vai colocar na nossa ficha, e é por isso que, inclusive, já fiz outro vídeo falando sobre o nosso cuidado, porque temos uma profissão que nos deixa exposto a certos tipos de doenças, não é? Ainda mais como lidamos com agulhas e etc. Então temos ali que ter muito cuidado. Outra coisa que é muito importante também é sobre nós colocarmos a técnica que foi utilizada, a agulha e a cor, tá? Depois de 1 ano ou 2, quando a cliente fizer o procedimento, nós já não vamos nos lembrar a cor, e às vezes até vamos mudando de marca de pigmentos, vamos utilizando outras marcas. Então é importante que a gente tenha ali a cor que foi utilizada, pra gente também se lembrar, e muitas vezes se correu bem, não tem alteração de cor, foi degradando normalmente, a gente sempre utiliza a mesma cor. Passo, não é, para micropigmentação é higienizar muito bem a pele da nossa cliente, até mesmo para evitar contaminações. Eu já falei em outro vídeo o que eu utilizava para higienizar. Há muitas espumas pré-micro vendendo no mercado, tá? Eu gosto sempre de utilizar aquele shampoozinho Johnson, que é neutro, mesmo que escorra um pouquinho para os olhos da cliente, ela não vai se sentir incomodada. Além disso, o fato dele ser neutro nos ajuda a não agredir a pele, tá, gente? Quando nós causamos muita agressão na pele na hora de higienizar,
depois pode nos prejudicar durante o procedimento. Então temos que ter muito cuidado na higienização. Há muitas pessoas que até utilizam álcool, eu não gosto, acho que é muito agressivo para a pele, então não gosto de utilizar álcool na higienização da cliente, ok? Eu sempre utilizo a escovinha para higienizar entre os pelos, porque muitas vezes até quando a cliente utiliza maquiagem pode ficar ali algum resíduo de base ou mesmo do protetor solar, e isso nos ajuda a garantir que tá bem limpinho. Para demonstrar o trabalho de vocês, vocês têm que ter fotografias de qualidade, tá, gente? Não adianta colocar fotografias com pouca iluminação, sem qualidade. Então, é muito importante a posição de tirar a fotografia. Por exemplo, se vocês vão colocar um antes e depois, tentem que a fotografia sempre tenha a mesma posição do antes e do depois. Eu geralmente tiro em vários perfis, porque mesmo as clientes às vezes me pedem: ah, Geisa, eu gosto mais do lado esquerdo, eu gosto mais do lado direito. Então nós procuramos colocar a melhor fotografia da cliente, porque ela tem que também olhar na nossa página e gostar daquilo que ela vê, ok? Olha pra mim. Tentamos sempre evidenciar os olhos da cliente, principalmente a área onde vamos trabalhar. Então, se é microlabial, evidenciamos. Outra dica boa é colocar um fundo escuro, tá? E a pele e as sobrancelhas da cliente. E ajuda muito depois na hora de mostrarmos o nosso trabalho. Outra dica é inclinar o telefone um pouquinho para cima para dar mais claridade. Quanto mais clara a foto de vocês, melhor para depois vocês colocarem na sua página e divulgar o seu trabalho. A iluminação é importante, tá, gente? Essas lâmpadas, se vocês observarem, a maioria dos micropigmentadores utilizam, porque facilita imenso o nosso trabalho. Se for tirar uma foto de frente da cliente, nunca coloque o telefone muito reto, porque vai deixar uma foto super séria. Então vocês inclinem um pouco o telefone na diagonal, porque deixa a foto um pouquinho mais divertida. E fica com mais naturalidade também. As sobrancelhas da Bia. A Bia, quando era pequena, se portava muito mal e caiu de bicicleta. Então ela tem aqui uma cicatrizita, tá? Que nós vamos tentar disfarçar com o Shadow. Nós escolhemos, nesse caso, a técnica Shadow, porque a pele da Bia é um pouquinho oleosa. Como é que nós sabemos que a pele é oleosa? Ela, principalmente nessa zona, tem mais brilho, não é? Na pele. E os poros são um pouquinho mais abertos. Então, esse tipo de pele, o que acontece? No fio a fio, tem uma predisposição maior aos fios esfumarem. Então, por esse motivo, escolhemos a técnica Shadow, primeiro para dar naturalidade, segundo porque vamos fazer em degradê, evidenciando onde precisamos mais, que é no caso da cicatrizita que ela tem aqui. Ela tem umas sobrancelhas bonitas, então não vamos sair da estrutura das sobrancelhas da cliente. Eu sempre faço um mapeamento livre para fazer micropigmentação, mas aqui eu vou mostrar para vocês o mapeamento completo e depois vou mostrar para vocês como eu faço o mapeamento livre, pra gente ter uma ideia melhor de como pode ser feita as duas técnicas, não é? Tanto um mapeamento quanto o outro, e como facilita o nosso trabalho no dia a dia. Para além disso, eu costumo fazer sempre um projeto, tá? Um projeto realista para a cliente ver se ela gosta ou não de ver a micropigmentação e aquele formato nas sobrancelhas dela. E também vou estar mostrando aqui para vocês como é que eu faço. Gente, se vocês têm um cabelo rebelde igual o meu, então utilizem sempre um travessão, uma molazinha pra segurar, porque senão eles ficam... muitas micropigmentadoras até utilizam aquele coque em cima, facilita bastante, mas eu tenho sempre cabelinhos a crescer, então eu prefiro colocar mesmo um travessãozinho, tá bem? Eu já falei em outro vídeo sobre essa linha pigmentada que é super prática.
e ela tem ótima fixação, tá? Por isso que eu sempre utilizo também luvas para fazer o procedimento, para fazer o mapeamento, mesmo para design de sobrancelhas, eu utilizo sempre com luvas, porque ela mancha e ela realmente pigmenta bem a pele, o que é ótimo, porque depois não apaga durante o procedimento. Quem está acostumado a fazer microblading, que acaba por utilizar a marcação durante todo o tempo do procedimento, ela é ótima para fixar na pele, para a gente fazer o mapeamento de maneira mais efetiva. From the start, together we will be stronger than all. Gente, mapeamento feito, tá? Ou seja, as linhas elas têm que se cruzar pra gente saber que o mapeamento está feito de maneira correta. Por mais que vocês façam o mapeamento todo, a linha, é importante depois utilizar o paquímetro para fazermos as medições e sabermos se os traços da cliente estão corretamente alinhados com aquilo que o rosto dela pede. Agora, após o mapeamento feito, eu sempre vou conferir as medições para ver se elas estão de acordo de um lado e do outro. Ou seja, aqui do início até o ponto alto tem que ter a mesma medida que do outro lado. Venho do início até o ponto alto e verifico que tem exatamente a mesma medida. O início tem que estar centralizado, então nesse caso eu vou baixar um pouquinho a máscara da cliente e vou verificar daqui de cima se está centralizado com o meio do nariz dela, ou geralmente quando a cliente tem algum desviozito, se a gente observar, utilizamos o arco do cupido, que é o meio aqui do lábio, tá? Se chama arco do cupido, essa pontinha é o meio, se está de acordo com o meio das nossas sobrancelhas. No caso da Bia, eu vou vir pelo arco do cupido e conferir se está ali centralizado. Ok, centralizado. Verifique se tem a mesma medida também de um lado e do outro. Verifique o comprimento da sobrancelha, ou seja, do início até a pontinha final aqui. Temos ali 5,7 e aqui também temos 5,7. Ok, desse lado. O que a teoria nos diz a respeito das medições da sobrancelha? Que o comprimento total da sobrancelha, se for 6, por exemplo, a metade mais 1 deveria ser o ponto alto da cliente. É uma regra? Não. Porque com as misturas de raças, isso acaba por não ser uma regra efetiva. Nós podemos utilizar como base, por exemplo, quando formos fazer uma micropigmentação, que a cliente não tenha pelinho nenhum, que não tenha estrutura de sobrancelha nenhuma, não é? No caso das clientes que tiveram alopécia ou alguma doença onde faz essa perca de cabelitos, podemos utilizar sim essa medição, tá? Nas clientes que têm uma estrutura já de sobrancelhas, nós vamos utilizar aquilo de acordo com o próprio rosto dela, tá? Nesse caso, iniciamos e utilizamos o ponto alto aqui, fazendo do nariz, pela bolinha do olho, e encontramos o ponto alto da cliente. Se vocês observarem, é exatamente onde ela tem o ponto alto dela. Ela tem aqui a cauda um pouquinho mais fininha,
Então nós vamos aproveitar a técnica Shadow para fazer aqui um degradê e para marcar um pouquinho mais aqui o ponto alto dela, e a sobrancelha vai ficar com um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais arqueada e vai dar um contorno melhor pro olhar dela. Desse lado, a mesma coisa. Vou virar aqui para vocês verem. O ponto alto tá exatamente onde a regra manda, tá? E também vamos sombrear aqui um pouquinho para dar um pouquinho mais de arqueamento para as sobrancelhas dela. Se vocês observarem, esse tipo de mapeamento deixa-nos com a sobrancelha super quadrada e depois nós vamos ter que arredondar, temos que amenizar esses pontos tão marcados, porque não vamos fazer uma sobrancelha da cliente assim, ok? Mapeamento definido. Agora eu vou amenizar aqueles contornos que estão muito vincados, que estão muito marcados da linha. Então eu amenizo de acordo com a estrutura das sobrancelhas da cliente, sem perder a marcação, tá bem? Nesse caso aqui não vamos fazer tão quadradinho, vamos arredondar, porque a própria estrutura da sobrancelha dela vai ali um pouquinho mais arredondadinha. Limpamos aquilo que achamos necessário, porque no final de tudo isso, de limparmos, vamos voltar a medir. Nesse momento, o lápis dermatográfico ajuda muito, porque se tiver algum cantinho com falhazinha, podemos ir ali contorná-lo com o lápis. E assim ficamos ali sem perder a marcação. Eu apaguei todo o restante do mapeamento para ficar uma coisa mais clara, tá? Para dar mais claridade. Reforcei as linhas que estavam mais apagadinhas. Agora eu vou fazer as principais medições para começar a tirar os pelinhos de volta. Eu só faço a epilação na cliente após fazer o mapeamento para poder aproveitar o máximo de pelinhos que eu conseguir, tá bem? Vamos fazer aqui as principais medições, sempre com o paquímetro de maneira reta, tá? Para não haver equívoco entre uma sobrancelha e outra. Ok? Então, temos aqui 5.9, tanto em uma sobrancelha quanto a outra, porque eu aumentei um pouquinho a cauda dela para fazer ali o contorno do olhar completo e a sobrancelha dela não ficar aqui muito curtinha. O início até o ponto alto. O ponto alto é mesmo na curvatura, tá, gente? Nem antes, nem depois. É mesmo na curvatura. Então, temos aqui 3.9. E aqui também, que segue a linha natural da cliente. Outra medição importante é o início da sobrancelha, ou seja, o início tem que estar idêntico ao outro, tá? Vocês podem posicionar o paquímetro daqui de cima ou também por baixo. Aí depende, tem pessoas que trabalham com a cliente de pé, de frente para ela na hora de fazer o mapeamento, mas é uma opção. Eu coloco também sempre a cliente de pé, mas no final, ok? Dentro do mapeamento é importante que o início esteja sempre mais largo do que o ponto alto, tá? Quando nós fazemos uma sobrancelha toda com a mesma espessura, acaba por não dar claridade para essa parte do olhar da cliente. Então é muito importante, até para as sobrancelhas estarem mais elegantes, estarem pelo menos 1 ou 2 milímetros mais espessas no começo do que no ponto alto. No caso da Bia, eu tenho aqui 9 milímetros no começo e tenho 7 milímetros, ou seja, 2 milímetros a menos ali no ponto alto dela. Vou só posicionar aqui para vocês verem. Aqui temos 7, que faz com que a sobrancelha dela tenha um arqueamento mais elegante. Eu já coloquei aqui em outros vídeos para vocês falando de como eu utilizo a linha, até porque não podemos estar ali muito próximas da cliente, tá bem, gente? Não convém estarmos muito em cima dela. Então eu sempre utilizo a linha dessa maneira no pescoço, para não estar muito próximo da cliente, e sempre amarro já 2 pontinhas, porque eu trabalho com uma linha muito mais fininha, e essa linha é mais prática, tá? E é mais eficiente para tirar aqueles pelinhos mais pequeninos das sobrancelhas da cliente. Outra coisa que eu utilizo também é essas fitinhas.
são as mesmas que eu utilizo no dermógrafo. Porque tem dias que eu faço muitos designs de sobrancelhas seguidas. E o threading acaba por fazer muita fricção ali no nosso dedinho e acaba por nos magoar. Então trabalhar desconfortável também não é bom. Eu utilizo sempre aqui, nesse indicador e no desenho grande, que é pra gente conseguir fazer a fricção sem nos magoar e também ser de maneira mais confortável o nosso trabalho ao fim do dia, tá bem? Na parte superior da sobrancelha não é necessário que o cliente segure, mas embaixo eu costumo sempre falar para o cliente que é um trabalho em equipe. Nós necessitamos que a pele esteja bem esticada para fazer o threading, ou seja, a epilação à linha, de maneira que não magoe a pele da cliente. A gente vai fazer a mesma coisa. Na pálpebra, temos que pedir sempre para a cliente manter a pele bem esticada, para não magoá-la. É importantíssimo que a gente explique para a cliente que aqui é um trabalho em equipe e que ela também tem que colaborar esticando bem a pele. Vocês conseguem observar que o pelo é tracionado pela linha e a linha puxa, ele sai mesmo da raiz. Por isso que o threading é uma das técnicas mais eficientes para fazer as sobrancelhas, tá, gente? Eu digo sempre que o design de sobrancelhas não sou contra os outros métodos, seja a pinça, seja a navalha, seja como for, não sou contra. Mas, além de não prejudicar a pele, a linha tem vários benefícios para a pele, faz uma esfoliação natural na cliente, é muito precisa, ou seja, se eu quiser tirar só um pelinho, eu tiro só um. Então tem muita precisão, diferente da cera, porque a cera pode escorrer um pouquinho e acaba já por tirar mais pelinhos da cliente do que era necessário. E principalmente na micro eu tento manter o máximo de pelinhos suficiente da cliente natural para fazer um trabalho que fique mais natural possível. Essa sobrancelha da Bia, ela tá mais baixinha do que a do outro lado. Então eu vou tentar tirar os pelos mesmo no máximo ali da linha, para conseguir subir ela um pouquinho e deixar as duas o mais alinhado possível. Caso a linha apague ali um pouquinho a nossa marcação, nós voltamos depois a fazer com o lápis dermatográfico. From the start, together we... O threading já está. Eu falei pra vocês também em outro vídeo sobre esse microbrush, que é super prático para nos ajudar a limpar com mais precisão, ou seja, as linhas que ficaram um pouquinho mais grossas, eu venho limpando para depois ficarem bem nítidas para eu poder trabalhar. E tento também sempre dar uma melhorada no design, deixando o mais natural possível e mais próximo possível do desenho natural da cliente. Design feito. Agora nós vamos cortar os pelinhos de acordo com a estrutura ali da sobrancelha da cliente. Nunca cortar de maneira exagerada, principalmente quando penteamos aqui pra baixo, porque se a gente cortar mais, vai fazer depois falta para tapar o procedimento e para deixar o nosso procedimento mais natural. Sempre na linha, sempre não cortando muito curto, porque senão depois o pelo da cliente vai ficar pra cima e também não vai dar um bom aspecto. No caso da Bia, como os pelinhos vão muito pra baixo, eu cortei pra baixo primeiro. Aqui em cima ela tem pouca coisa fora da linha, vou cortar mesmo só a pontinha mais alinhada e vamos manter esses pelinhos pra deixar o procedimento dela mais natural. Mapeamento feito, eu coloquei a Bia de pé, porque quando estamos deitados, não é? Nossa musculatura está relaxada, também já falei sobre isso anteriormente.
Então eu gosto sempre de ver a cliente de pé. A Bia tem uma sobrancelha que é um pouquinho mais altinha que a outra, eu já tinha observado, por isso tentei levantar o máximo aqui na sobrancelha direita dela, pra gente conseguir arquear um pouquinho. Eu ainda vou estruturar isso melhor, mas assim consigo ter uma visibilidade melhor, não é, da estrutura do rosto dela. Às vezes até peço para baixar a máscara um pouquinho, pra gente verificar a alinhagem das sobrancelhas. Isso é crucial, porque quando estamos deitados a musculatura está relaxada e muitas vezes podemos cometer um erro e depois da microfeita já não temos como alterar, tá bem, gente? Então é muito importante que a gente sempre coloque a cliente de frente para nós, consigamos ver de maneira mais efetiva o rosto dela completo. Pode deitar, Bia. Mapeamento feito, ajustado. O que vamos fazer agora? Vamos micropigmentar. Estamos prontas para passar o anestésico e fazer a nossa micropigmentação. Mas, antes disso, o próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre mapeamento livre, que é uma técnica que eu gosto muito. E eu vou estar explicando para vocês como é que eu faço, ok? No próximo vídeo, então, o mapeamento livre. Eu vou apagar tudo agora e vamos fazer um mapeamento livre na Bia. O próximo vídeo eu vou tentar fazer um mapeamento livre, para vocês verem como é que eu faço. Mapeamento livre é uma técnica que eu gosto muito. Acho que é muito importante nós mantermos o máximo da sobrancelha natural possível da cliente. Eu sempre tento trabalhar nessa linha mais natural possível. Então, até o próximo vídeo.